Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Chegamos, enfim, à lição de número 9 e o tema desta semana é Satanás e seus aliados. Chegamos em Apocalipse 13 e neste capítulo encontramos a narrativa de dois animais descritos como besta. O nome besta ou animal em Apocalipse representa poder político ou religioso. Neste capítulo de Apocalipse temos duas bestas. Uma que emerge da água e representa Roma papal e o seu poder religioso. A outra besta emerge da terra, representando os Estados Unidos da América, e no final da história da humanidade, as duas bestas irão dar as mãos, formando o poder político e religioso para atacar e destruir o povo de Deus. Águas em profecia significa multidão em grande quantidade. A besta que surge da água nasceu no meio de grande povoado. Roma nasceu na Europa entre os povos bárbaros e bizantinos. Os versos 1 e 2 de Apocalipse 13 diz: "Vira emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia." Essa tem o objetivo de blasfemar. Blasfemar não é xingamento, é a atitude de se colocar acima da autoridade de Deus, e foi isso que Roma papal fez ao longo de sua história, modificando a Bíblia e a lei de Deus. O verso continua com algumas características da besta. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhes o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O verso 3 continua: "Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta." A cabeça da besta foi golpeada de morte em 1798, quando Napoleão Bonaparte prendeu e matou o Papa Pio VI. A Igreja Católica perdeu o poder, mas aos poucos esta ferida está sendo curada com o auxílio da besta da terra. É os Estados Unidos da América dando mãos e se unindo com o Vaticano. O verso 5 continua: "Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. A arrogância e a blasfêmia desta besta, como eu já falei, significa que este poder, Roma, se colocou acima da autoridade de Deus, modificando a Bíblia e os mandamentos, inclusive a guarda do sábado para o domingo, sem a autorização de Deus. Agiu desta forma por 42 meses, ou 1260 dias, que são 1260 anos em profecias, que foi o período de 538, quando o Papa Vigílio ascendeu ao poder, e este poder durou até 1798, com a morte do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte. O verso 6 continua: "E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu." Roma sempre difamou o tabernáculo. Era no tabernáculo que acontecia o sacrifício do cordeiro e onde estava as tábuas dos 10 mandamentos, a tentativa de neutralizar o sacrifício de Jesus e mudar a lei dos mandamentos ainda persiste até hoje. A partir do verso 11 de Apocalipse 13, temos a descrição de uma besta que surgiu da terra, e nesse contexto terra contrasta com água. A besta da água surgiu de grande povoado, enquanto que a besta da terra surgiu no meio de um lugar árido no deserto. Estamos falando dos Estados Unidos da América. A besta da terra surgiu por causa da besta do mar. A besta da terra foi inimiga da besta do mar e agora estão fazendo as pazes, se tornando aliada para atacar o povo de Deus. No século XVII, a forte perseguição da Igreja Católica contra os protestantes na Europa fez com que muitos puritanos calvinistas britânicos fugissem, chegando do outro lado do Atlântico, no litoral americano, em 1620. Em 1621, esses pioneiros, conhecidos como pais peregrinos, fizeram sua primeira colheita de grãos cultivado no Novo Mundo, comemorando o Dia de Ações de Graça, comemorado até hoje toda segunda-feira da segunda semana do mês de outubro. Começava as 13 colônias americanas no local que denominaram Nova Inglaterra, hoje Estados Unidos da América. No dia 4 de julho de 1776, as 13 colônias americanas se tornaram independentes, separado
formalmente do Império Britânico. Começava um novo poder político-religioso com característica muito diferente daquela besta que o expulsou da Europa. Vejamos o que diz o verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo como cordeiro, mas falava como dragão. Enquanto a besta do mar era terrível e espantosa, a besta da terra é meiga e delicada. Parece um cordeirinho, mas fala como dragão. O verso 12 continua. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Além de ter a autoridade da primeira besta, ela vai se unir ao seu antigo inimigo que a expulsou da Europa, para que todos obedeçam ao papado. O verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. A segunda besta vai fazer uma imagem, uma cópia, vai ser uma relíquia daquela besta cujo Papa foi morto em 1798. Foi ferido à espada, mas sobreviveu. O verso 15. Ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Agora as 2 bestas unidas começam a perseguir aqueles que estão guardando o sábado e não o falso dia de guarda, que é o domingo. Os versos 16, 17 e 18 diz: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A última batalha final se dará no campo da obediência e adoração. A obediência e adoração a Deus significa receber o selo de Deus. Desobediência a Deus significa receber a marca da besta. A marca da besta na fronte ou na mão direita é uma atitude que começa na fronte, na cabeça, símbolo da razão onde tomamos a decisão, e se consuma na mão direita, símbolo da ação de fazer algo que desagrada a Deus, que está relacionado à quebra dos mandamentos e à desobediência. Inclusive aqueles que dizem que o sábado foi abolido estão aptos a receber a marca da besta, porque a junção das 2 bestas tem o objetivo de atacar a adoração e a obediência a Deus. A marca da besta, o 666, não é um chip, não é um código de barra, não é qualquer outra marca visível. A marca da besta é uma atitude de blasfemar contra Deus, dizendo que o sábado ou os mandamentos de Deus foi abolido, neutralizando desta forma o sacrifício de Jesus por todos nós. Sejamos obedientes hoje. A porta da graça está se fechando. Um abraço a todos e até o nosso próximo estudo, que nos traz o tema O Evangelho Eterno de Deus. Tchau!